estudo que defende que a depressão pode ser tratada sem recurso a medicamentos. É meu convidado nesta segunda parte, João Salgado, da Unidade de Investigação em Psicologia e Desenvolvimento Humano do Instituto Superior da Maia, a quem agradeço a presença no Mentes que Brilham. Falamos, e é preciso, penso eu, ter isto em conta, de depressões ligeiras e moderadas tratadas através da psicoterapia. Exatamente. Portanto, o que nós estamos a fazer é um ensaio clínico onde estamos a comparar a eficácia de diferentes formas de psicoterapia, nomeadamente terapia cognitiva ou comportamental e terapia focada nas emoções, que são dois tipos de terapia, e estamos a verificar qual é a sua eficácia no tratamento de depressão. A depressão enquanto perturbação clínica, enquanto perturbação mental. E dentro destas estamos a restringir o estudo apenas a pessoas que tenham depressão ligeira a moderada. E importa clarificar porquê. Não significa isto que a psicoterapia não seja eficaz igualmente com pessoas que tenham depressões graves. Há estudos já anteriores que mostram que a psicoterapia também é eficaz aí, aliás, ela é recomendada inclusivamente, mas em conjunto também com tratamento com fármacos. Ou seja, por uma questão ética, nós limitamos apenas o nosso estudo a estas duas faixas, pessoas que tenham depressões ligeiras a moderadas. Agora, quando nós falamos de depressões ligeiras a moderadas, não estamos a falar de coisas pequenas. Atenção. Quando nós estamos a falar, e gostaria até de situar um bocadinho o que é isto da depressão. Quando estamos a falar de depressão clínica, estamos a falar de uma perturbação mental, portanto, de uma doença mental, que afeta basicamente o estado de ânimo da pessoa. E pelo menos uma de duas coisas tem que estar presentes. Ou o humor é depressivo, disfórico, negativo, e isto é facilmente reconhecido. Ou então, que é uma coisa um bocadinho mais mascarada, mas que não deixa de ser também um sintoma depressivo importante, é as pessoas terem uma diminuição da capacidade de sentir prazer. Não são capazes de trabalhar, ou vão trabalhar com muito mais custo, já não conseguem ir ao futebol, já não conseguem ver futebol, já não conseguem ir ao ginásio, as atividades sociais não têm o mesmo significado. Coisas desta natureza. Muitas vezes não conseguimos ver na face da pessoa um estado depressivo, mas pode haver uma depressão. E depois, complementarmente a isto, existem depois sintomas mais físicos ou fisiológicos, o sono alterado, o apetite alterado, a energia, cansaço que eventualmente possa existir. Portanto, há aqui depois sintomas físicos que podem estar alterados e, finalmente, sintomas mentais ou, como nós dizemos na nossa gíria, sintomas cognitivos. E aí estamos a falar de sintomas de alguma desvalorização ou de culpa, ideias sobre morte, por exemplo, que podem, inclusivamente, nos casos mais graves, lá está, inclusivamente, atingirem proporções suicidas, ou seja, as pessoas podem ter ideação suicida, inclusivamente planos suicidas. Não é? E, portanto, quando nós estamos a falar de uma depressão ligeira a moderada, estamos a falar de pessoas que têm pelo menos 5 destes sintomas. E 5 destes sintomas, pelo menos por um período de 15 dias e com uma duração relativamente estável, ou seja, tem que ocupar a maior parte do tempo, quase todos os dias destes 15 dias. Agora, isto é o mínimo, é o critério mínimo. Para ser uma depressão ligeira, eventualmente, nós temos que ter, tem a ver com ligeira ou moderada, tem a ver com o número de sintomas e com a intensidade dos sintomas. Uma depressão grave muitas vezes pode acontecer com 8, 9 sintomas e já com ideação suicida, por exemplo. O que nós temos, portanto, é restringir para pessoas que tenham uma depressão um bocadinho mais dentro destes dois primeiros patamares de gravidade. Relativamente depois aos tratamentos, o que nós estamos a fazer, e aqui queria fazer um parênteses, nós continuamos a receber participantes e, portanto, se houver alguém em casa que conheça algum familiar, algum amigo que eventualmente esteja com uma depressão ou com indícios de depressão... E qualquer pessoa... Sim, qualquer pessoa pode neste momento contactar-nos e ser... Desde que não esteja já a receber tratamento. Desde que não esteja já a receber tratamento, não queremos primeiro interferir com o tratamento de ninguém, claro. E que não esteja também a ser medicado, obviamente, não porque a medicação, não porque a gente tenha uma imagem negativa da medicação, não, apenas porque nós precisamos de nos focar em termos de investigação nos efeitos que a psicoterapia tem. E se nós tivéssemos pessoas que estivessem a ser medicadas, tornariam o design de todo o projeto bastante mais complicado,
porque teríamos que excluir a que é que se devia o efeito da terapia, se seria aos fármacos ou se seria à psicoterapia. Isso significaria que teríamos que ter uma amostra ainda maior do que aquela que nós necessitamos neste momento. E, portanto, por uma questão de economia de recursos, focamos apenas em pessoas que neste momento não estejam a ser medicadas e, portanto, nesta faixa mais reduzida. De qualquer maneira, deixem-me só dizer que se as pessoas quiserem, se nos contactarem, nós temos um e-mail, psicoterapia@ismaio.pt, ou através do telefone, temos 229828986. Imagino que no site do ISMAI tem essa informação. O site do ISMAI tem esta informação, portanto também poderão consultar, e também temos um site e uma página de Facebook também com esta informação. E, portanto, se as pessoas quiserem, serão avaliadas por psicólogos especializados, e caso caiam dentro dos critérios de inclusão, as pessoas poderão ter direito a sessões de psicoterapia completamente gratuitas. Tudo na base do estudo e de conseguirem uma amostra, penso eu, um pouco maior e mais base de dados para estudos futuros ou conclusões futuras. Este é um estudo que arrancou em março de 2011, até agora apresenta uma taxa de sucesso na ordem dos 80% das pessoas que levaram, digamos, o processo até ao fim. Das pessoas que levaram o processo até ao fim. Se nós tivermos em conta as pessoas que abandonaram o processo, que há uma ou outra pessoa que abandonou o processo, mesmo assim estamos com margens acima dos 65%, que são resultados francamente positivos. Digamos, se nós depois tivermos a avaliar estatisticamente o tamanho do efeito que isto tem, é de facto um valor que eu diria ao nível dos melhores ensaios clínicos alguma vez realizados em estudos com depressão. Falando desta psicoterapia especificamente, há algum aspecto que seja relevante, que seja inovador? Sim, o que nós estamos a fazer, portanto, a psicoterapia, quer a psicoterapia cognitiva comportamental, quer a terapia focada nas emoções, são terapias que já demonstraram noutros países serem eficazes. Portanto, não é a esse nível, a novidade não é extrema. No entanto, eles nunca tinham sido testados, pelo menos que eu tivesse conhecimento. A terapia focada nas emoções nunca foi testada em Portugal, aliás, nunca foi testada fora do Canadá, com depressão, e a terapia cognitiva comportamental, que eu tenho conhecimento, não terá sido testado, pelo menos com este rigor que nós estamos a utilizar agora. Se estiver a ser injusto com algum colega, peço aqui desculpa, mas o que eu tenho conhecimento com este rigor não terá sido. Pelo menos com esta margem de população, com esta... Quantas pessoas estão a ser acompanhadas? Apenas um parênteses. O nosso objetivo é chegar às 70 pessoas, 35 pessoas em cada condição. Nós já fomos contactados por mais de 300 pessoas, portanto, cerca de 300 pessoas que foram avaliadas. Dessas 300 pessoas, uma grande parte destas pessoas, infelizmente, depois tinha ou uma depressão grave ou estavam medicadas, mesmo assim entraram em contacto, o que também se compreende. E foram depois devidamente encaminhadas para outros locais, mas nós deveremos ter, neste momento, 50 pacientes, contando os que estão em entendimento neste momento, mais os que foram concluídos, devemos estar na ordem dos 50, salvo erro. E contamos concluir a recolha de dados até ao final deste ano, esperamos nós. De qualquer maneira, há uma coisa que nós também estamos a monitorizar, que é que já estamos a fazer com as pessoas que já terminaram, que é a capacidade de sustentar os resultados ao longo do tempo. Ou seja, até que ponto é que isto previne recaídas. E, portanto, mesmo o projeto terminando e o financiamento por parte da FCT termina este ano, nós vamos tentar, com todos os meios possíveis, manter a recolha de dados para lá deste prazo. Porquê? Para sustentar também que estes resultados são importantes não apenas a curto prazo, a médio prazo, mas que são sustentados ao longo do tempo. E já investigações anteriores mostram que, apesar de, quando comparamos os resultados de farmacoterapia com psicoterapia, os resultados são mais ou menos equivalentes no final do processo. Quando nós vamos a ver os resultados a longo prazo, digamos que os resultados da psicoterapia são mais vantajosos, inclusive do ponto de vista financeiro. É curioso, se nós formos a ver, por exemplo, um país como a Grã-Bretanha, há cerca de 10 anos atrás, criou o maior programa de formação de psicoterapeutas de que há memória, basicamente não só por razões humanitárias ou de saúde mental, mas
mas também por razões financeiras, mostrando que se tiverem técnicos bem formados, competentes nesta área, psicoterapeutas bem formados nesta área, que a longo prazo a fatura em termos de saúde mental, pelo menos para um sistema que tem um sistema de saúde, um sistema nacional de saúde como tem a Grã-Bretanha, que paga no fundo estes medicamentos, acaba por trazer vantagens a longo prazo, porque as pessoas ficam menos dependentes da medicação. As taxas de recaída a nível de depressão, aliás, neste momento nós podemos dizer que saber como tratar a depressão já sabemos mais ou menos. Podemos muitas vezes não perceber completamente porque é que os nossos tratamentos funcionam, mas sabemos que eles funcionam. O que nós não sabemos, o que acontece, e uma das questões mais prementes neste momento, é de saber como conseguimos resultados sustentados ao longo do tempo. Ou seja, como prevenir recaídas. E julgo que nos próximos anos já começou a haver uma tendência neste sentido, mas nos próximos anos esta será, dentro dos tratamentos da depressão, esta será a questão central. Não só de tratar, mas de tratar não só melhores, mas também de uma forma mais sustentada. E por isso é que nós queremos continuar a recolha de dados ao longo do tempo. Deixe-me só dizer, por um lado, o que nós estamos a fazer é adaptar estas terapias para a população portuguesa, conforme eu estava a dizer, mas além de adaptar, estamos também a introduzir uma ou outra técnica inovadora que ao longo dos anos foi introduzida nestas terapias, mas que nunca terá sido testada anteriormente. Por exemplo, houve algumas inovações que surgiram, imaginemos, na terapia focada nas emoções nos últimos 10 anos. O último ensaio clínico que ocorreu foi no Canadá, sensivelmente no início desta década, da década passada, 2000, 2003, mais ou menos. E, portanto, houve algumas inovações e elas finalmente vão ser testadas. Portanto, estamos, no fundo, a testar uma versão melhorada, diria eu, destas mesmas terapias, introduzindo algumas inovações. Pronto. E depois, esta é a face, diria, que agrada mais à opinião pública e que, naturalmente, atrai a atenção das pessoas. Há depois uma face mais escondida deste mesmo projeto, que tem a ver com a investigação do processo de mudança. E aqui o que acontece é que nós estamos a tentar perceber melhor como é que cada uma destas terapias ativa os processos de mudança, comparando intensivamente casos de sucesso com casos de menor resultado ou mesmo de insucesso, para conseguir perceber, através deste contraste, o que é que está a acontecer. E aí estamos a utilizar uma das coisas em que a nossa equipa do ISMAI, do Instituto Superior da Maia, é particularmente dotada, que é na investigação qualitativa do processo. Para isso as sessões são gravadas, são videogravadas, são transcritas algumas delas e depois são analisadas de acordo com diferentes modelos, o que dá trabalho, provavelmente, para uma equipa tão vasta quanto nós temos já quase 20 pessoas a trabalhar nestas questões, temos sensivelmente quase 10 doutorados na área a trabalhar nestas questões, inclusivamente a fazer terapia, portanto estes doutorados também fazem terapia, mas além destes doutorados temos, por exemplo, estudantes de doutoramento que também estão a trabalhar em cima destes mesmos dados e que nos têm dado, digamos, não só... É uma das partes que é mais desafiante do ponto de vista intelectual e que mais nos tem animado, não é? Portanto, eu diria que nós teremos dados para trabalhar durante muito tempo em cima, mesmo que o projeto terminasse hoje, nós continuaremos a ter dados para trabalhar e aí tenho que agradecer também imenso aos pacientes que se voluntarizaram para fazer estas terapias. Grande parte deles, julgo eu, também retiraram algum benefício disso. Os resultados a isso indicam, mas que não deixam de ter-nos dado um contributo muito importante para o nosso próprio conhecimento e para a nossa própria formação. E estamos, obviamente, extremamente gratos por causa disso, não é? O nosso tempo está mesmo a chegar a fim, Dr. João Salgado. Ficamos à espera de mais resultados, então, deste estudo. Agradeço-lhe a presença no Mentes que Brilham.